Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje nós vamos de reciclagem, tá? Vamos fazer um porta-batom. Eu vou fazer a partir de caixa de bombom. A gente vai precisar ou de um viezinho ou de um tecidinho, esse mesmo tecido aqui pra gente fazer acabamento se precisar. Cola cascorejo rótulo azul, que é sempre o que eu uso. Ou qualquer cola de PVA, né, que é bem forte. Fecho imantado ou qualquer outro fecho que você queira, aquele de pressão, o que você tiver em casa, tá? Fita crepe, que a gente vai precisar para fixar as coisas. O pincelzinho é para poder passar a cola, tesoura, fita pra gente só medir. Tecido, pode ser um restinho de tecido que você tenha que cubra tudo, né? Ou eu tinha esse tecido aqui vermelhinho, eu peguei ele porque a caixa de bombom que veio é vermelha, tá? Então, assim, para cobrir. Mas, se você tem um tecido que é meio transparente, que pode aparecer isso aqui, a gente tem uma opção. Existe um produto chamado primer, para metal, garrafa plástica, qualquer coisa, vidro, que ele serve para... Ele protege, né? E ele serve para preparar o produto. Por exemplo, um vidro. O vidro é muito lisinho. Se você for colar um guardanapo, alguma coisa no vidro, precisa passar o primer, que ele deixa mais poroso, então a cola absorve melhor e fica melhor para você trabalhar. E ele serve também para isso, para esconder. Quer ver? Eu vou pegar um pedacinho aqui que eu não vou usar e vou mostrar. A gente pega um pincelzinho, dá uma sacudidinha. O que eu tenho aqui é da Acrylex, mas pode ser qualquer outro, tá? Ó, aí eu passo aqui, ó. Às vezes precisa passar mais de uma camada, tá? Quando o primer é muito fininho, muito diluído, ó. Aí eu passo o primer, espero secar completamente, tá? Aí vai ficar branquinho. Se precisar passar mais uma camada para ficar branquinho, a gente passa. Aí você prepara o produto para colocar o tecido por cima e não aparecer. Às vezes precisa passar mais de uma camada. Quando ele seca, ele fica áspero, fica fosco, não fica brilhante não. Aí quando estiver tudo cobertinho, tudo branquinho, aí você vem e aplica o tecido. Como eu vou colocar tecido em cima, se você for colocar tecido, não precisa lixar. Mas se você, por exemplo, fosse colocar um guardanapo, fazer uma pintura, depois que ele estiver bem sequinho, tem que passar uma lixa fininha só para tirar a aspereza, tá? E trabalhar melhor. Conseguir trabalhar melhor, tá? Tecido. E eu fiz já um moldezinho. Eu peguei um restinho de papel cartão que eu tinha e fiz um molde mais durinho, que é a parte de fora, que eu chamo de corpo do porta-batom, a parte de dentro, que eu chamo de forro, e as laterais. A parte de dentro é um pouquinho menor que a de fora, para quando você dobrar ele, para fazer o formato, não ultrapassar e ficar aparecendo além do corpo, né? Então a gente vai fazer mais ou menos assim, ó. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz há muitos anos, deve ter mais de 10 anos. Logo que eu vim morar aqui em São Paulo, eu tô aqui há 16 anos. Ó, tá até velhinho, porque eu usava ele na minha bolsa quando eu trabalhava fora, né? Saía todo dia de bolsa. Aí ficava meu batonzinho aqui, ó. Nesse aqui eu fiz um acabamentinho com um viezinho, aqui e aqui. Por quê? Porque ficou aparecendo, ó. Eu cortei muito rente aqui, aí ficou desfiando. Então eu fiz pra dar um acabamento. Ó, coloquei o fecho. E eu tinha na época um espelho, um pedaço de espelho, levei na vidraçaria e eles cortaram para mim no formato. Esse nosso agora não vai ter espelho, porque eu não tenho nenhum pedaço de espelho aqui. Se aparecer, eu coloco. Se não, é reciclagem, eu não vou ficar comprando coisa para fazer. Eu tenho que pegar o que eu tenho em casa e me adaptar, tá? Então, vamos lá. Começar o nosso trabalho. Eu gosto de fazer, primeiro, encapar tudo, cortar tudo, encapar tudo e depois a gente montar. Meu jeito de trabalhar é assim, tá?
Eu vou deixar a parte brilhante para fora, porque é como se fosse um pouco impermeabilizada, né? A gente não vai molhar nem nada, tanto faz. Acho que eu vou deixar esse aqui pra fora, porque é mais fácil, a cola pega melhor. Como não é produto que você vai usar, você vai molhar, né? Teoricamente não molha, tá bom? Ó, sobrou esse pedacinho e aquele outro ali que eu comecei a passar o primer. Então vamos lá, primeiro vamos cortar. Ó, deixa eu tirar isso aqui para ficar mais fácil de visualizar. As medidas são... Eu não trouxe a caneta para marcar. Tá bom. O corpo, né? 18 centímetros por 9,5. Aqui eu só botei para eu ter noção da onde que eu vou dobrar. Não precisa botar isso aqui nem cortar. É só para ter ideia, uma vez. O forro é meio centímetro menos. Isso aqui é 18, aqui é 17,5. Isso aqui é 9,5, aqui é 9. E a lateral, a gente vai fazer duas vezes, né? Que são duas laterais. Essa parte aqui, 3 centímetros. E essa altura aqui, 4,5 centímetros. Ah, mas eu queria botar dois batons, um do lado do outro. Aí eu vou aumentar essa parte aqui, pra ela ficar mais larga. Ah, eu queria botar ele menorzinho, pra ficar do tamanho certinho do batom, deitadinho, né? Aí eu diminuo, em vez de 4,5, eu boto menos aqui, tá? Aí vai ser de acordo com o que você for fazer, tá bom? Vamos lá, esse eu vou botar esse aqui. Tem um que é maior, tem outro que é menor. Deixa eu ver. Mas praticamente do mesmo tamanho. Então, tá bom, tanto faz. Um pouquinho menor, porque a caixa de bombom é menorzinha, mas não tem problema. O importante é aqui ficar na medida, tá? Aqui não tem problema ficar um pouquinho menor. Então, a gente vai marcar só aqui. Deixa eu pegar uma... Acho que eu tenho um lápis aqui para fazer palavra cruzada antes de dormir, que eu tô no meu quarto. Então, ó, aqui vai ficar um pouco menor. Acho que esse aqui é mais larguinho. Mas não tem problema. Eu vou cortar só aqui, não vou cortar a lateral, porque... Esse aqui é o corpo. Não precisa se preocupar com isso, porque a medida é diferente e você não vai se perder. Agora esse aqui, do lado que tá melhor, que a gente joga fora o... Esse aqui é certinho. Esse aqui foi o tamanho que eu fiz aquele outro, então eu tô dando continuidade, mas você vai fazer do tamanho que você quiser. Aqui acho que dá pra fazer os dois num só, viu? Eu sempre aproveito assim, ó, tá retinho ali, pra que eu vou ficar riscando pra ter mais coisa pra cortar e ficar torto? Então eu já aproveito o que dá pra aproveitar, que já tá pronto. Procura cortar direitinho, sem ficar rebaba, sem ficar ponta. Porque... Pra ficar igualzinho, né? Pra ficar simétrico. Meu marido tem mania de falar que eu tenho toque. Eu não tenho, não. Mas eu gosto das coisas simétricas, certinha. Ele até brinca. Toxon. Quando eu mexo na toalha, ajeito, ele fica Toxon.
Mas não é, toque, ele não é da saúde, ele não tem noção do que é toque. Mas ele brinca. Nem sei se pode, né, brincar com isso. Bom, agora vamos marcar... Vou tirar esse daqui que eu não vou usar agora. Vamos marcar o tecido, né? Então, um de cada vez aqui para não atrapalhar, né? Embolar demais. Ó, eu sempre guardo os retalhinhos, a gente usa nessas horas, né? Ó. Aquilo que eu falo, economizar, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe se a gente vai precisar na hora do desespero. Ó, vamos deixar um pedacinho maiorzinho assim, pra gente garantir que vai ficar bem coberta essa parte de fora, de dentro, quer dizer, porque quando a gente juntar, se acontecer de sair um pouquinho, o tecido aparece, não aparece o papelão da caixa de bombom. Ó, eu acho que esse meu retalhinho aqui vai dar pra tudo. Nem precisei usar o pedaço grande, viu? Só ajeitar aqui. Esse aqui são dois, né? Vamos ver se vão dar os dois aqui. Sim, perfeito. Então, o que eu vou fazer? Vou botar assim, vou marcar. Posso passar ferro, posso marcar com isso, com cartão de banco, com a própria tesoura, tanto faz. Posso dar um risquinho de lápis. E eu vou dobrar aqui ao meio, né? Que eu preciso de dois. Então, eu dobro aqui ao meio. E já corto logo. Já marquei aqui, então eu sei que aqui eu vou encaixar isso. Essa parte reta, né? Assim. Agora, vamos colar. Eu falei que esse aqui vai ficar pra fora, né? Então, vou passar cola nessa parte aqui. Tô pensando, acho que eu vou botar esse aqui pra fora, porque quando eu for dobrar, essa parte aqui vai aderir melhor a outra parte. E esse aqui vai ficar pra fora, não vai aderir a nada, a outra peça, né? Vai aderir só ao tecido. Então, vamos botar essa parte aqui pra fora. Mas aí tanto faz, gente. Isso aí é só questão de ficar pensando demais em vez de agir. Nesse caso aqui, tanto faz, porque vai esconder e... Não precisa emplastar, tá? É uma quantidade mínima de cola, não precisa encher. Porque é até mais difícil de secar depois, tem que ficar esperando a vida inteira. Então, é só ter certeza que passou nele todo. Mas se você passando assim, você consegue ver, ó. Que não tá brilhante da cola. Principalmente nas beiradinhas, tá? É muito importante que as beiradinhas tenham cola, tá? Pronto, passou, tá tudo brilhante, passou em tudo. Aí agora a gente bota mais ou menos centralizado. Não precisa de ser perfeito, tá? Ó, aí a gente vem aqui
com a mão mesmo, com cartão de banco que você não usa mais, com aquela espátulazinha que eu já mostrei para vocês, tá? Aí é ao critério de vocês, tá? Como fazer. Como é uma peça pequena, eu tô fazendo com a mão mesmo. Às vezes tem a ferramenta, é bom, mas nem sempre. Às vezes atrapalha em vez de facilitar, dependendo da pessoa, dependendo do que você vai fazer. Então, tá vendo? Aqui não tá brilhante, então aqui eu sei que não passou a cola. Dá pra ver perfeitamente onde a gente passou ou não. E é assim mesmo, é pouca quantidade, pra aderir rápido e não manchar o tecido. Porque dependendo do tecido, se eu boto muita cola, ele mancha, tá? Aí se manchar, já era. Ou, dependendo da situação, dá pra você fazer uma gambiarrazinha. Você bota um enfeitezinho, alguma coisa, mas não é o seu original, né? Mas dependendo da situação, dá pra fazer a gambiarrazinha e... Agora vamos pra esse aqui. Esse aqui a gente vai passar cola aqui e um pouquinho em volta também para juntar essas duas partes. Por que esse é dobrado? Porque essa parte aqui, ó, essa parte da dobra aqui, vai ficar para fora aparecendo. Então a gente dobra para não ficar uma emenda aqui, né? Não ficar colando, não ficar aparecendo o remendo, né? E dar um bom acabamento. Esse aqui eu vou passar cola dos dois lados, vou passar aqui também porque eu vou dobrar. Então, nessa hora, eu aproveito e boto um pouquinho de cola aqui também. Mesmo jeito da parte do papelão, só um tiquinho, não precisa botar um montão. A gente vem aqui onde eu já marquei. Faz do mesmo jeito que a gente fez ali. Dependendo da situação, ó, esse tecido desfia todo, mas não tem problema que ele vai ficar pra dentro. Dependendo da situação, a gente não precisa nem passar o tecido. Porque não tá muito amarrotado, é só a gente passar a mão e estica, tá vendo? Ficou lisinho. Que é a mesma coisa, a gente estica. Tem situação que não dá, tem tecido que não dá, que você tem que passar ele pra ele ficar direitinho, senão depois de seco vai aparecer. Mas tem algumas situações, alguns tecidos que não precisa, como você bota pra colar, passa a mão, estica. Aqui não tem problema botar cola direto no tecido, porque aqui a gente vai esconder, tá? Só o que vai ficar pra fora é onde tá no formato do papelão que a gente marcou. Não sei que se chama papelão, acho que sim, né? Aqui eu tô cortando só pra facilitar, pra não ficar aquele monte de fiapo atrapalhando o nosso trabalho.
mas não precisa, tá? Porque vai ficar escondido. Bom, já colhei aqui, agora vamos fazer as laterais. As laterais daqui. Esse aqui, como eu falei pra vocês, eu tive que fazer acabamento, por quê? Porque eu cortei aqui muito rente. Aí começou a desfiar. Então esse a gente já vai fazer direito. Eu não tenho habilidade de cortar direto, vou estragar meu trabalho. Então eu venho com uma reguinha, ó, tá vendo? Tá aqui a ponta. Eu puxo um pouco mais pra cá e marco. Tá vendo? Sobrou um pedacinho. Aqui é a mesma coisa. Existe uma peça própria para isso, uma ferramenta. Eu até tenho. Mas como a minha proposta é mostrar da gente fazer as coisas com que a gente tem, eu não vou ficar mostrando ferramenta para comprar, porque inclusive eu nem uso e não me faz falta nenhuma. É aquela história que eu falei para vocês, já falei para vocês várias vezes. Eu quero evitar... Nossa, coisa toda. Eu quero evitar que vocês passem pelo que eu passei. Porque muita ferramenta, muita coisa eu compro. Não, tem que comprar, tem que comprar. Usei uma vez, não gostei e joguei dinheiro fora. E quando a gente está começando, não tem dinheiro para jogar fora. E eu sou da teoria, mesmo que eu não esteja começando, esteja ganhando bastante dinheiro, eu não vou ficar jogando fora. É fruto do meu esforço, do meu trabalho, eu não vou ficar jogando fora. Pode botar até um pouquinho menos, só não pode encostar aqui. Se encostar aqui não vai dar certo, tá? Vou fazer o mesmo desse lado. Pra ver se eu vou fazer direto. Viu? Com um retalhinho de tecido a gente faz o nosso porta... A única coisa que a gente tem que ter em casa, ou se não tiver tem que comprar, é o fecho. Mas se usar a imaginação, nem precisa comprar também o fecho. Pode fazer uma argolinha com tecido, botar um botão. Botão todo mundo tem em casa, né? Não é possível. Ainda mais artesão. Artesão que não tem botão. Aí aqui a gente dá só uma arredondadinha. Vai ficar mais ou menos no formatinho. E venho na parte redonda, dou uns piquezinhos. Por quê? Porque na hora que eu for colocar na parte de dentro, no forro, né? Que a gente vai prender no forro isso aqui. Fica mais fácil, né? A gente sabe que parte arredondada, a gente dando piquezinho fica mais fácil de trabalhar e mais bem acabadinho. Aí vem, corta até, e ó, sentiu a resistência do papelão, para, senão você vai cortar o papelão também e vai estragar. Agora vamos para as colagens. Eu vou começar colando a parte maior, tá? Então, como é que eu vou fazer? Passar cola, vou passar um pouquinho de cola aqui também, para quando eu dobrar essa parte grudar. Ó, espalho, venho aqui também, espalho, passa aqui um pouquinho do lado, é fininho, mas é bom que dá segurança, né? Cola bem. Aquilo que eu falei, sem desespero, não precisa... Aí venho aqui. Se eu estiver usando cartão de banco ou aquela ferramentinha, aquela espátula, eu venho com ela e aperto aqui. Mas, ó, com o meu dedo deu certo. E assim vai, é só fazer tudo assim. Eu vou fazendo aqui,
minha filha vai acelerar pra gente não ficar muito chato fazendo sempre a mesma coisa, tá? Vou ficar caladinha pra não atrapalhar. Prontinho. Tudo preparadinho. Agora, eu vou colar essas laterais na parte menor, né? Que é a parte do forro. Ó, essa aqui é a parte menor, essa da frente, tá vendo? Botei certinho, de trás tá um pouquinho maior. Essa é a parte do forro. Essa aqui eu vou separar por enquanto. Como é que a gente vai colar isso aqui? Essa é a parte mais chata e mais difícil do porta-batom, porque tem que ficar certinho e tem curva, mas nada que a gente não consiga fazer. Aí, como a gente tá sozinho, não tem ajudante, a gente corta um monte de pedaço de fita crepe pra gente fixar, porque isso aqui, como é curvo, não vai colar na hora, não é um pedacinho só, né? Então a gente precisa fixar com fita crepe, tá? E essa fita crepe, se ela não estiver aparecendo pra fora, não precisa tirar, deixa ali que é mais segurança no uso, tá? Então, como eu falei, é a parte mais chata que tem. Vamos botar a parte mais bonitinha pra cima e essa aqui pra baixo, ó. Cadê a tesoura? Saio botando as coisas que depois não acho. Depois eu pego, eu acho a tesoura. Pra gente cortar essa pontinha aqui, ó. Mas não precisa ser agora, não. Então, vamos lá. Qual que tá melhor? Essa aqui, né? Então, vamos fazer... Botar essa pra cima e essa aqui pra baixo. Aí, ó, essa parte vai ficar pra fora. Porque eu vou colar isso aqui. Então, eu vou colar isso aqui na parte de fora. A que vai ficar escondida por essa aqui, ó. Essa aqui é a parte de dentro, né? Então, essa aqui eu não posso colar nada. Senão vai ficar... Se eu fizer isso, eu vou estragar tudo. Então, tem que ser sempre do lado... que não tá com tecido, a parte do avesso, né? Ó, aí eu venho aqui, coloco nessa pontinha, ó, tá vendo? Aqui eu sei que... Por que eu sei que é aqui? Porque é onde começa o papelão. Aí eu boto um pouquinho de cola. Posiciono. Aí já pego um pedaço da minha fita. Já prendo aqui, nessa parte que eu colei. Agora é que é a parte chata. Agora eu vou dobrar, eu vou agora colocar isso aqui, ó, seguindo o formato, tá vendo aqui? Do papelão, do reto, né? Da parte reta. Vamos colocar, vamos fazer aos pouquinhos que fica mais fácil. Se a gente for botando um pedação grandão, a gente acaba se atrapalhando. Ó, eu sinto que tem a resistência do papelão, então é aqui. Ó, tá vendo? Aí eu venho. Se tivesse um ajudante aqui, seria muito melhor.
né? Porque aí ele ia segurando enquanto eu ia colocando. Mas como não tem, a gente faz sozinho mesmo. Ó, já não ficou direito aqui, tá vendo? Tem que prestar atenção que tem que ficar certinho. É chatinho, como eu falei, mas a gente consegue. Ó. Pronto. Ó, tá saindo aqui, ó, não pode. Agora, passa mais um pouquinho de cola, que eu vou dobrar mais um pouquinho. Eu passo por cima da fita também, tá? O importante é estar bem presinho. Chatinho mesmo, como eu falei, mas a gente consegue, gente. Eu vou fazer esse completo com vocês, para vocês verem que a gente consegue. E depois eu vou fazer o outro lado sozinha, tá? Ó. Tem que dobrar esse papelão aqui, para ele poder ficar no formato e eu conseguir fazer isso. Encaixar. Depois que tiver pronto, ainda tem que dar uma ajeitada, entendeu? É assim. Como eu falo sempre, o artesanato é exercício para paciência. Quem não é muito paciente se lasca, não dá para fazer artesanato. Ou pode até fazer, mas faz de qualquer jeito, aí ninguém vai querer, né, o seu produto. Porque quando eu tô sozinha, eu apoio na barriga. Aqui gravando não dá pra fazer isso, né? Então a gente se vira com o que tem. Mas consegue. Tudo que a gente quiser, a gente consegue. Vamos ver se assim fica melhor, olha lá. E a gente descobre um jeito de fazer também. Tá vendo? Tá quase acabando. Já chegamos na parte reta, que é a mais fácil. Aqui, a gente bota um pouco mais de cola. Ajeita na posição certinha, que é essa aqui. Aí vem com uma fita e prende aqui. Essa fita que eu tô prendendo aqui, eu vou tirar, tá? Não pode ficar aqui até o final, não. Quando eu for botar a parte de fora, essa parte aqui, ó, se eu deixar a fita, vai ficar aparecendo dentro do porta-batom, vai ficar horrível, tá? Essa aqui é só para segurar mesmo, pra gente ter certeza que vai fixar certinho. Tá vendo ali um pedacinho, ó? Vou dar só uma ajeitada, não precisava, mas eu vou dar só uma ajeitadinha para ficar melhor. Ó, deu para fazer, viu? Ó, prontinho.
Agora, a gente bota mais umas fitas para garantir. Isso aqui não tem problema, pode deixar aqui depois, que é até mais segurança. Ó, um lado já tá pronto. Ó, a gente passa mais uma colinha aqui, porque essas pontinhas tem que estar bem coladinhas. Aí posso vir com um pedaço desse aqui. Fazer isso só mesmo para fixar. A gente ter certeza que não vai colar errado. Prontinho. Agora eu vou fazer o outro lado aqui e volto pra gente terminar, tá? Até já. Pronto, olha. Já terminei de colar direitinho, tá vendo? Encaixadinho. E o segundo é sempre mais fácil, porque já tá no formato, né? Então fica mais fácil de colocar. Acaba botando menos fita, mas não tem problema. Como esse eu acabei de fazer agora, ainda não tá colado aqui, eu não posso ficar mexendo, que pode sair tudo do lugar. Então, eu vou deixar esse de lado e vou pegar um outro que eu fiz ontem, que já tá todo coladinho, direitinho, tá? Pra mostrar como é que faz. Fecho do vermelho, ele é todo fininho, tá vendo? Então, tanto faz onde eu vou botar um ou outro. Como eu não tinha outro igual, só tinha assim, um lado fininho e o outro mais gordinho, a gente precisa escolher onde vai ficar o quê? O fininho fica na tampa, sempre. Que é o que a gente vai puxar, é mais fácil. E, como a gente vai fazer assim, ó, o mais gordinho a gente bota nessa parte aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que marcar. Primeiro a gente vai botar os fechos, depois a gente vai juntar os dois, porque senão depois a gente fica difícil de botar e não fica escondido. Fica feio aparecendo. Então, a gente primeiro tem que marcar. Ó, aqui eu já marquei, tá vendo? Ó, já tá aqui e aqui, ó. Ele vai ficar assim. Tá vendo? Já tá marcadinho, não tem problema marcar não, pode marcar direitinho, porque é isso que a gente quer mesmo. Marcadinho, dobradinho direitinho. Esse aqui até que ficou maior que esse, tá vendo? Esse aqui ficou bem pequenininho, esse aqui ficou maior. Não tem problema. Aí agora eu venho com esse aqui, boto por cima, ó, não tá direito, porque tá aparecendo aqui. Mesmo que não apareça a fita, não pode ficar aparecendo muito não, senão não fica legal. Vamos cortar um pedaço dessa fita, para não correr risco nenhum de aparecer. Vamos começar por aqui. Coloco aqui. Venho aqui, acomodo e fica aqui. Um pouquinho mais para baixo aqui. Venho aqui, acomodo. Tá aqui. Então, vamos ver. Vamos botar o daqui aqui. Vou marcar. Como que eu marco? Eu marco com isso aqui, ó. Que é o que vai dar firmeza, né? Vou botar mais ou menos aqui. E mais ou menos no meio. Aí eu marco aqui. Vamos encaixar logo esse, vamos fazer logo esse pra gente ver como é que é. Ó, venho com a tesoura. Eu não gosto de trabalhar com estilete, eu morro de medo, tá? De me cortar. Eu já vi corte de estilete que só não arrancou um pedaço porque Deus não quis. Isso é assustador, né?
essa é a parte fininha, né? Venho com ele, encaixo aqui. Tá vendo? Esse aqui ficou menor, mas tá bom, porque aí fica bem presinho. Mas a gente é previdente, né? Passa uma colinha também, tá? Esse fica bem presinho, mas eu não gosto de me arriscar, não. Pronto. Agora, eu venho aqui, passo outra colinha. Venho com essa parte aqui, encaixo aqui. Agora eu vou precisar do alicate, porque eu não vou conseguir dobrar isso aqui sozinha com a mão. Vem pra cá que tá aberto, não tá encaixando aqui. Ó. Encaixei. Aí, agora eu venho, posso dobrar pra dentro ou pra fora. Eu vou dobrar pra fora, que fica menos volume aqui. Então, ó, venho bem na basezinha, encosto bem na base e dobro. Aqui é a mesma coisa, venho bem encostadinho aqui e dobro. Aí, acho que agora já dá pra fazer com a mão. Viu? Um já tá colocado. Aí, agora a gente vai marcar o outro. Onde que eu vou botar o outro? Ó, arrumei aqui na posição certa. Venho aqui, ó, passo, dou uma bolinha de cola aqui e coloco aqui, marquei. Eu acho que é aqui. Aí vou fazer a mesma coisa. Tem a bolinha aqui, eu venho com fecho, boto onde tá a bolinha na bolinha, marco. E furo. Vamos ver. Certinho. Aqui soltou porque não tá colado, né? Obviamente. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Venho com a tesoura, pode ser com um estiletezinho, mas eu morro de medo, como eu já falei. Aqui. Ó, esse aqui já ficou mais abertinho o furo, então entrou fácil. Mesma coisa. Agora é só colar. Ó. Show! Então, vamos lá. Vou passando cola aos poucos. Ah, deixa eu marcar aqui também.
que fica melhor, né? Vai ficar bom, hein? Vou dar só um risquinho aqui certo, para eu não botar a posição errada. Tô eu botando na barriga e vocês não vão ver, né? Tô só marcando aqui, não é nada demais não. Vou passar a colinha. Aqui a gente passa um pouquinho mais, porque a gente vai juntar duas partes, né? Um pouquinho mais e não vai ter problema de manchar o tecido, porque agora é parte escondida e é papelão, não é tecido, né? Confirmar que tem cola em tudo, tá? Isso é muito importante. Então, depois que termina tudo, dá uma bolha, solta um pedaço. Acho que é mais pra cá, né? Ó, dobra com dobra. Tá vendo? Dobra com dobra. Como aqui ficou do mesmo tamanho, não tem que preocupar. É só botar encaixadinho certinho. Aí a gente já vai botando assim, pra já ir segurando. Depois a gente bota um peso em cima, a gente pode fazer um monte de coisa pra segurar. Quando a peça é feita com um papelão fino assim, eu não gosto de colocar pregador de roupa, não, porque eu tenho medo de marcar, de dobrar, quando você tirar, tá a marca direitinho do pregador, já pensou? Não gosto nem de pensar. Fazer tudo. Aconteceu, eu fiz, eu acho, uma bolsa reciclável, reciclado com... Como é que é o nome daquilo? Caixa de leite, que eu coloquei o pregador e ficou marcado. Aí, o que que eu fiz? Eu passei ferro, como era uma coisa fininha, né?
eu esquentei o ferro um pouquinho e passei o ferro para dar uma melhorada. Mas nunca é a mesma coisa, né? Por mais que a gente pensa que ficou bom, mas não é a mesma coisa do que se não tivesse ficado nada, né? Tanto que essa aí eu nem botei para vender. Essa eu deixei para guardar coisinhas pequenas que eu dou, geralmente eu dou uns brindezinhos. Ó, ficou direitinho. Vou botar cola em tudo logo. Aí eu deixo, não ficou feio, mas a gente sabe das coisas, né? Eu pelo menos sou assim, sou chatinha com essas coisas. Pra essas e muitas outras. Aí eu guardo, dou uns brindezinhos, chaveirinho pequenininho, uns brinquinhos infantis. Aí eu deixei essa bolsinha pra... E se um dia eu for pegar um brinde e alguma criança olhar, ai, que linda tá doce, aí eu dou. De brinde também. Prontinho. Aí, agora a gente deixa secando. E depois, quando tirar, se achar que... Ih, aqui não ficou bom, aqui tá meio soltando, não tem problema. Pega e coloca um pouquinho de cola e deixa secar mais um pouco, entendeu? Tá vendo? Se a gente não prender, ó, não fica, por mais que você tenha feito o formato. Então é importante prestar atenção nesses detalhes todos. Aqui na dobrinha, vamos botar um também. E deixa lá, esquece lá. Vai fazer outras coisas, vai fazer outro projeto e deixa isso lá secando. Pronto. Então agora eu vou terminar o vermelhinho e volto com os dois prontos pra gente ver como ficaram. Tá bom? Até já. Aí, pessoal, como é que ficaram os dois. Bem acabadinhos. Eu optei por não colocar nada aqui porque ficou bonitinho, tá vendo? Ficou ajeitadinho, não ficou aparecendo o que não tem que aparecer. Aí você abre, o batonzinho tá aqui dentro. Dá até 2 batons aqui. E se tiver um espelhinho, cola o espelhinho aqui. Se não tiver, fica sem espelhinho mesmo. Isso aqui é a mesma coisa. Esse aqui eu fiz porque só para não perder o material, que eu já tinha encapado tudo, aí eu vi que eu tinha cortado menos aqui, tá vendo? Aí tive que dobrar aqui, botei um fechozinho de plástico que eu nem sei se tá funcionando, ó, não tá colando. Aí eu vou substituir por outro fecho e vai ficar também um porta-batom, só que bem menorzinho, tá vendo? Aí eu vou tirar esse aqui que não deu certo e vou botar um desse aqui. Um desse de metal, para ficar bonitinho também. Então, o nosso projeto de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, que Deus nos proteja e nos ilumine sempre. Tchau!